Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando mais uma série, pela graça e misericórdia de Deus. Essa seria intitulada As Profecias das Histórias. Nós vamos ver no estudo de hoje uma história muito curtinha no livro do Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, mas com detalhes muito profundos e interessantes, inclusive conectados com o santuário, nossa série anterior. Mas o foco e o viés da nossa série será entendermos o que essas histórias têm a dizer a respeito do propósito para o qual foram escritas, a aplicação para a nossa vida e o que elas estão projetando em termos de informação, luz e aplicação para o futuro. Vocês vão perceber a cada capítulo, alguns mais do que outros, que essas histórias escondem, pela sabedoria divina, detalhes para o futuro que apenas com Daniel e Apocalipse, e dependendo, né, com a ajuda de, inclusive, algumas citações de Ellen White, poderíamos então entender, tá bom? Então vocês vão se maravilhar e tomara que todos digam, né? Eu achava que eu sabia e conhecia essas histórias e a gente vai se maravilhar juntos nessa nova série. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar essa série com o título A Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal e a cruz. Nós vamos entender como esses dois objetos se conectam, né? Um do ambiente natural e a cruz do Calvário, o objeto onde Cristo, nosso Salvador, foi crucificado, tá bom? Nós vamos ler bastante a Bíblia, como sempre, e para isso nós vamos pedir a presença do Espírito Santo no nosso grupo. Vamos orar, por favor, Flávia. Querido bom Deus, obrigada, Senhor, pela sua santidade, obrigada porque o Senhor nos criou, o Senhor nos resgatou e o Senhor nos mantém. Obrigada porque nos reuniu novamente esta noite, Senhor. Mais uma segunda-feira para estudar a sua palavra, aprofundar o nosso conhecimento sobre ti, que o Senhor já deixou revelado, Senhor. Mas, ó Pai, para aprender tão grandes coisas, tão maravilhosas, bênçãos que o Senhor deixou para nós, pedimos a presença do Santo Espírito cada dia na nossa vida, em especial neste momento. Nos enche, Senhor, de sabedoria, abra a nossa mente, abra o nosso coração também, Senhor, para que possamos falar dessas mensagens para mais pessoas. Abençoe especialmente o Johan, Senhor, não só hoje, mas todo o sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Flávia. Muito bom. Esse slide é só para mostrar essa árvore, né? O que de diferente existe nela, nessa história tão conhecida. Vamos tentar indagar se de fato é um mito ou, ao entendermos o seu propósito, a questão do mito vai ficar para trás, né? A gente vai tirar e eliminar qualquer possibilidade de que o inimigo colocou sobre essa história, tá bom? Então nós vamos começar numa primeira parte para falarmos sobre detalhes que falam a respeito à formação dessa árvore. Nós vamos falar primeiro da criação, ok? Então, no primeiro momento, nós vamos apresentar a maneira de recapitulação, o que de fato Deus criou, ok? Com essa árvore, tá bom? Entendermos e recapitularmos os dias da criação, o que Deus criou antes de estabelecer esse mandamento, não comerás desse fruto, dessa árvore, ok? Porque esse contexto, na sua profundidade, nos dá toda a base para colocar perguntas corretas e a Bíblia mesmo vai nos dar as respostas e é dali que a gente vai encontrar o propósito do nosso estudo, tá bom? Então, o primeiro texto bíblico que nós vamos ler se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ok? O texto que creio que a maioria conhece de cabeça, de memória. A Bíblia diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. O original, né, da palavra criou é o hebraico bará, que significa
trazer a existência de algo que não existia. Ou seja, Deus não foi alguém criativo apenas que pegou uma massinha e transformou num boneco, não. Ele criou a massa e trouxe à vida seres vivos, ok? Então, do nada, Deus trouxe a existência. Os céus, aqui está faltando um S, não sei se foi a referência que eu peguei na internet, tá bom? Os céus e a terra, ou seja, o universo foi criado de maneira muito resumida. Moisés recebeu revelação para descrever que aqui os céus e a terra, né, os céus contêm tudo que nós até hoje nos maravilhamos como sendo o universo, ok? Então, antes de iniciar a descrição de cada dia o que Deus criou, a cada dia nós vemos que ele criou o universo, ok? Então, apenas Deus pode criar do nada todas as coisas. Versículo 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então já existiam águas, Deus escolheu criar com águas, mas esse local, chamado terra, ele não tinha forma e era vazio, ou seja, não tinha um conteúdo, era desabitado, escuro. E essas duas palavras são muito importantes porque nós vamos pegar essas duas palavras e vamos dividir o que Deus criou em termos de forma, formato, a cada um dos 6 dias, e o que Deus fez para preencher, encher o que estava vazio, ok? Então lembrem-se dessas duas palavras para nós entendermos o que nós vamos explicar aqui agora, tá bom? Então, essas duas palavras, sem forma e vazias, Samuel, o profeta Samuel, depois, muito tempo, ele usaria as mesmas para dizer e num contexto em que seria algo similar ao sinônimo de vãs, ok? Então, algo sem forma e vazio, não tem propósito, não tem fim, é algo que estava lá. Nós não sabemos por quanto tempo ficou assim, por isso existe a possibilidade do universo ser antigo, sim, pela palavra de Deus. Os criacionistas, um grupo deles entende de que o universo não é jovem, ok? Porque Deus criou o universo e deixou a Terra sem forma e vazia por algum tempo. Podem ser, inclusive, alguns milhões de anos. Então, ele decidiu, depois de ter criado outros seres em outros mundos, como o livro de Jó comenta, de que existem esses outros seres, ele decidiu criar a Terra do jeito que nós conhecemos e o ser humano, tá bom? Então, quando Deus toma uma atitude, então nós podemos dizer que começa a ser contada a história da Terra. A maneira de exemplo, nós poderíamos dizer o mesmo de Abraão. Até os 79 anos, Abraão não foi conhecido, a vida dele até os 79 anos não interessa, ok? Quando Deus o chamou para sair de Ur dos Caldeus, então começa a história, porque Deus vai dar ao formato, à forma da vida de Abraão, um sentido, um propósito. Então Abraão passa a conviver com ele, né, pela fé e se tornar o pai da fé. Tá bom? A maneira de exemplo. Então, assim como a sua e a minha história começam quando Cristo nos encontra, antes disso éramos do Egito, éramos ignorantes, nem sabíamos sequer o que era pecado, mas quando Jesus nos encontrou, então nós podemos dizer que a nossa história, nosso formato, né, de corpo humano, passa a ter e fazer um sentido à nossa vida, porque Jesus tocou o nosso coração e nós o aceitamos. Da mesma maneira com o planeta Terra, quando Deus está criando tudo aqui, tá bom? Então, vejam que antes mesmo de falarmos da forma, o que Deus vai. E quando eu falo Deus, já vamos começar a substituir, né? Porque João 1:1 nos diz de que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e Deus, né? E o verbo era Deus. Então, Paulo depois dirá de que através do Filho foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Então, foi Jesus que criou, tá bom? O Pai planejou, concebeu, e Jesus executou a criação. Ambos tão poderosos quanto, um para conceber, imaginar toda essa maravilha, e outro para consumar e executar esse plano. Então vejam que aqui
Jesus vai separar para depois definir um propósito para essa separação. O termo santo, ele vem de uma origem que simplesmente significa separado, ok? O termo santo não significa sem pecado. Na sua origem significa algo separado por Deus, obviamente, não por qualquer um, com um propósito e um fim específico. Então, o que Jesus faz? No primeiro dia, ele separa as trevas da luz. No segundo dia, as águas do céu e as águas da terra. No terceiro dia, aparece a parte seca, né? Então, ele separa as águas dos rios e dos mares. No quarto dia, ele vai separar o sol para governar o dia, a parte clara, e a lua e as estrelas para governarem a noite. No sexto dia, ele vai separar dois grupos de animais, né, que ele vai criar, as que voam no céu e as que nadam nas águas, ok? As aves e os peixes. E no sexto dia, Deus vai separar os animais terrestres do homem, que seria criado no sexto dia. E no sábado, perdão, e no sexto dia, no sétimo dia, Deus vai separar o sétimo dia dos demais para criar o sábado. Ok? Então é importante entender que antes da existência do pecado, até porque o termo santo não tem a ver com pecado, tá? Mas esse comentário é interessante porque antes da existência do pecado já estava na escolha soberana de Deus, né? Na genética da criação, a separação, ok? Então, quando Deus separa algo, é com um propósito. A maneira de exemplo, né? Por que a Nova Jerusalém vai ter muro? Porque todos precisam saber que a Nova Jerusalém inicia para dentro do muro. Mesmo numa realidade onde não haverão guerras, invasões, ninguém vai querer tomar a cidade. Na nova terra, Jerusalém terá um muro com um propósito que nós entenderemos na eternidade, mas nós podemos indagar a partir de hoje, entendendo os primeiros dias da criação, ok? Então, Deus coloca separação para a gente não se perder e saber, olha, aqui dentro, passando pelas portas da cidade, estamos nos adentrando na nova Jerusalém. Fora dela estará a nova terra, tá bom? Então, dito isso, nós vamos agora falar da forma. Lembram-se, né? Sem forma e vazia. Agora vamos falar da forma. O que Deus estabeleceu de forma e formato para cada um dos dias? Vejam, no primeiro dia, ele estabeleceu a forma para a que seria chamada de tarde e o que seria chamado de manhã, através da criação da luz. No segundo dia, a forma para as águas, nas águas de baixo, e para o ar, a atmosfera, no firmamento, na parte de cima. No terceiro dia, Deus deu forma à terra, a parte seca, ok? E também forma às plantas. No quarto dia, ele deu formato, né? Redondo, elíptico, etc., para os astros, e a forma pelo qual a gente pode medir o dia, os meses, as estações e os anos, tá bom? No quinto dia, Deus deu forma aos amigos do homem, através da criação dos animais. No sexto dia, ele formou do barro ao homem e deu uma forma da figura que ele escolheu, ok? Da maneira como nós conhecemos o nosso corpo. E no sétimo dia, Deus deu forma ao santuário do templo, um dia sagrado e separado que vem a cada 7 dias até nós, tá bom? Então percebam que Deus vai destruir tudo aquilo que está sem forma para dar uma forma e preparar o local onde Deus colocaria um ser especial, a sua obra-prima, tá bom? Você já, quem é pai, né, entende o que eu vou dizer. Quando chegou o seu primeiro bebê, ou alguns dos seus filhos, você preparou o quarto, não foi? Você preparou a caminha, você decorou o quarto, pintou a parede, decorou o ambiente, por quê? Porque sabia e havia uma contagem regressiva para a chegada de um ser muito especial. O que Deus está fazendo todos os dias da semana, até o sexto, é preparar o quarto
o ambiente para a plena felicidade do ser que ele estaria formando no sexto dia com o barro, tá bom? Então vamos agora falar de como Deus vai eliminar o vazio, preenchendo ou enchendo com algo cada um desses 7 dias. Vejam, no primeiro dia ele preencheu com luz. No segundo dia, com os compostos químicos da atmosfera e da água. Inclusive, a água é um composto dos mais intrigantes, né? Como pode dar vida a tantas coisas e ser sem sabor, sem cheiro e ainda ter aplicações diversas. As plantas foi o conteúdo com o qual Deus revestiu a terra. No quarto dia, Deus preencheu com os astros, né? A lua, o sol e as estrelas. Ele está preenchendo. No quinto dia, os animais aquáticos e os animais aéreos. Ok? No sexto dia, os restantes dos amigos do homem, né? E um detalhe muito interessante: esse boneco de barro, ele seria preenchido, enchido com o hálito de vida provindo de Deus, para então ele passar a ser uma alma vivente. Ele era vazio, ele apenas tinha uma forma, passou a ter vida somente quando Deus preencheu esse formato, essa forma, esse boneco de barro com vida, ok? Então, Deus vai completar, trazer abundância, conteúdo, vida, som, alegria, cores em cada um desses dias para preparar a chegada do ser especial. A maneira de exemplo, você pode olhar depois em cada um dos versículos, né? Eu coloco aqui um exemplo, né? Gênesis 1, versículo 12. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, ou seja, Deus criou toda a árvore para dar fruto. Não é para a árvore comer do seu próprio fruto, não é para a árvore, depois do fruto nascer, estragar e ficar só para si. Esses frutos serviriam de alimento para as aves, para os animais, para o ser humano. O propósito da criação sempre foi beneficiar, abençoar, dar alguém ou algo, né, para esse ecossistema que estava completo, perfeito e pronto para receber o ser especial. Um outro exemplo, né, é, falando dos astros, né? E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação. Percebam, ele separou o dia e a noite e ele disse haja, ou seja, primeiro criou o formato e depois disse, né, deu uma função. E sejam eles para sinais, ou seja, eles têm a função específica, o propósito de determinar os tempos determinados para dias, estações e anos. E sejam para quê? Para iluminar, sejam luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E foi assim. Então, recapitulando bem rapidamente, Deus separa, Deus nomeia, Deus dá uma função e estabelece um propósito para tudo que ele fez e era bom. Mas ele não separa apenas para santificar, ele separa para atribuir uma função, ok? Então, tudo já tinha uma função antes do pecado e tudo já tinha um propósito. Então, neste contexto, Deus vai separar uma árvore, ok? Então, Deus vai se continuar com o mesmo modus operandi. Separou, separou, separou a cada dia e Deus vai separar uma árvore, tá bom? E ele vai preencher essa árvore com um conteúdo, com um propósito, com um fim. E esse vai ser o foco do nosso estudo. Não sei se você já reparou, mas Deus fez o mesmo. Escolheu um dia dentre os 7 que existem, o sétimo dia, o sábado. Dentre todas as nações, dentre todos os povos, Deus separou Israel. Dentre todas as cidades de Israel, Deus separou a capital, Jerusalém, e assim por diante. Ele fez o mesmo com o dízimo. Dos nossos supostos 100%, 10% Deus separou para si, lhe pertencem a Deus, ok? Então, uma outra perspectiva que eu queria trazer aqui, porque o que nós estamos estudando é algo muito complexo, né? Porque é a palavra de Deus.
tá bom? É entendermos que Deus cria a cada dia uma sequência vindo de algo mais simples e evoluindo para algo mais complexo, ok? Então vejam, aqui em azul eu coloquei, primeiro o que Deus criou foi uma estrutura em azul para receber o que viria como revestimento. Então, do primeiro ao terceiro dia é a estrutura para receber o conteúdo, o preenchimento, o revestimento do quarto ao sexto dia, tá bom? Os primeiros 3 dias, silêncio. Nos quarto ao sexto dia, sons, cantos, sons dos animais do mar, sons dos animais terrestres, tá? Então vamos analisar aqui bem rapidamente a questão da complexidade. A luz foi criada no primeiro dia. A luz é algo complexo que o homem demorou muitos anos para entender o que é a estrutura atômica, como funciona, qual é a origem, a velocidade da luz. Vocês concordam que é algo muito complexo? Percebam que o que foi criado depois, a atmosfera, a composição química, é algo mais complexo. A água, né, é mais complexo do que a luz, em termos das suas propriedades como um todo, né, como pode ter sólido, gasoso e líquido, e ter todas essas propriedades que dão a vida ao nosso planeta. As plantas são mais complexas do que as águas? Sim, porque eles são seres vivos. Eles têm ciclo, têm metabolismo, se alimentam, eles cumprem com a fotossíntese, né? Eles recebem o sol, elaboram essa energia e emitem energia e crescem através das folhas, dos galhos, dos troncos. Sim? Estão percebendo de que a complexidade vai aumentando a cada dia que passa. Inclusive, até os nossos dias, a ciência se admira e não entende como é que, através da luz, a base da luz, né, junto com a água e a terra, é a base da alimentação de todos os seres vivos desse planeta, a fotossíntese. Se esse processo não existisse ou fosse alterado, o planeta Terra, a vida no planeta Terra seria extinta, ok? Então, olha a transformação mais limpa de energia e mais sustentável que Deus criou, a fotossíntese. Os luzeiros, o Sol, a Lua, as estrelas são tão complexos que a gente nem consegue saber o que tem no seu interior. Perceberam que é mais complexo do que as plantas? E os animais? Os animais são mais complexos do que as plantas? Com certeza, porque são seres vivos que pensam, têm instinto, voam, se mexem, se reproduzem. Percebam. Nessa mesma perspectiva, o animal terrestre é mais complexo do que os aquáticos e terrestres. Eles têm mais intimidade com o ser humano e, até certo ponto, amizade, né? Fidelidade para com ele. E o ser humano, então? Ele é mais complexo do que os animais. Ele pensa, escolhe, tem consciência e assim por diante. De maneira que, e até abrindo um parênteses bem curto, né? Como a mulher foi criada depois do homem, a mulher é um ser mais complexo do que o homem. Por quê? Porque ele é no seu ventre que nasce um ser vivo, não é? Então, nessa perspectiva, e aí alguém poderia dizer, né? Por isso que a gente não entende, né? O que as mulheres querem. Mas isso é apenas um comentário para a gente descontrair. Mas o que de fato Deus queria era complementar com uma presença idônea aquele homem que estava incompleto, né? Nessa mesma perspectiva, o que Deus vai criar na sequência e depois do homem e a mulher é o sábado. Nessa perspectiva, o sábado é mais complexo de tudo que foi criado antes. Por quê? Qual é o propósito dele? O que ocorre no metabolismo de todos os seres vivos e plantas e no planeta Terra por ocasião da chegada do sábado? Será que a ciência conseguiu descobrir? Será que nós sabemos o que se passa no nosso sistema nervoso, no nosso sistema circulatório digestivo, na nossa mente, quando nós obedecemos ao mandamento de Deus? Você pode ter certeza de que o sábado é mais complexo no propósito espiritual do que qualquer outro objeto ou ser ou composto químico que foi criado nos primeiros 6 dias da existência. E vejam, como nós não estamos falando da criação, estamos só dando a introdução,
Então, na sequência, Deus vai apresentar para Adão e Eva, depois, inclusive, do sábado, um mandamento: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso significa o quê? Que esse mandamento é mais complexo que o sábado. Ou seja, há um propósito mais profundo, inclusive que o do sábado, inclusive que o casamento, inserido a pedido e a solicitação de Deus, o Criador de todas as coisas. E na proporção em que o primeiro casal não entendeu esse propósito, eles menosprezaram, desobedeceram, caíram, e nós estamos aqui estudando a história do pecado, do plano da salvação, etc., por causa dessa escolha equivocada. Perceberam que é necessário analisarmos todos esses detalhes para entendermos que Deus tinha um propósito para cada etapa dessa criação. O bebezinho chegou, né? O quarto estava pintado, a decoração do meio ambiente estava pronta, os seus tinham vida, já existiam ursos que não eram de pelúcia, né, para ficar no berço do bebê. Agora existiam ursos de verdade que poderiam abraçar esse homem, ele poderia ter amigos, tantos animais belos. E mais importante, Deus separou um dia para que ele pudesse se relacionar com essas criaturas, e então Deus apresenta um mandamento muito difícil de entender, muito mal compreendido até os nossos dias: não comerás da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa perspectiva, nós vamos entender o que então significa e representa o homem, tá bom? Esse mandamento para o homem, perdão. Gênesis 2:7 diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Eu trouxe esse texto para a gente também trazer um elemento que está conectado com a questão da árvore da vida. Qual é esse elemento? É o elemento fé. Quando Deus se apresenta no primeiro sábado para Adão e Eva, ele se apresenta como Criador. Porém, Adão, ele não viu o momento em que ele foi criado por Deus, ele não viu que ele foi formado do barro, ele não viu como Deus criou a Eva a partir da costela, pois ele dormiu. Então ele precisava acreditar que aquele que estava falando com ele, de fato tinha criado ele. Então, percebam que o elemento confiança, o elemento fé, apareceu já no primeiro episódio da história da humanidade, do Éden, e o relacionamento de confiança e fé se estabeleceu desde aquele momento. Adão poderia ser um agnóstico e poderia pedir um vídeo, uma foto. Estamos, obviamente, brincando com essas possibilidades, né? Mas percebam que Deus está querendo se relacionar com seus filhos e esses filhos deveriam conhecer ele como um pai, tá bom? Então, a única maneira que Adão e Eva tinham para acreditar que Deus de fato era o criador deles era através de quê? Da palavra de Deus. Em outro formato. Nós temos um formato escrito com folhas, né, traduzidas até a nossa língua, mas a palavra de Deus falada presencialmente para eles era a única fonte confiável de certeza da sua existência, ok? Então, mesma confiança deveria ter sido depositada para com o único mandamento: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ler esse texto? Finalmente chegamos ao assunto que nós vamos falar, entendendo o que estamos explicando até aqui. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Ok? Primeiro vamos falar do jardim do Éden, depois nós vamos falar de fato da árvore. Mas vejam já o versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Você se lembra quando nós estamos no santuário? Deus escolheu dentre dos povos, Israel escolheu Jerusalém, né, para ser o centro. É, Em Jerusalém havia um santuário, dentro do santuário havia um lugar santíssimo, dentro do santíssimo havia uma arca da aliança, dentro da arca da aliança havia uma lei, e o centro da lei era o sábado. Estamos dando o zoom, indo ao centro do centro do centro do centro, certo? O que está ocorrendo aqui no Éden é a mesma coisa. No planeta Terra, que tudo era bom, perfeito, Deus escolheu um jardim e no meio do jardim, Deus colocou duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal. Então nós estamos aonde? No centro do centro do centro, com um propósito, com um fim que nós vamos entender, ok? Então estamos no centro de operação de quê? Do relacionamento mais intenso entre Deus e o homem, assim como Deus tinha planejado para ele. Vamos falar primeiro do Jardim do Éden, ok? Deus plantou um jardim e definiu seus limites. Versículos 10 a 14. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços, ou seja, saía um rio e se dividia em quatro outros rios. O nome do primeiro é Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, e ali há o obdélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Éufrates. Então percebam que esses nomes existem até hoje. Por quê? Porque Moisés viveu depois do dilúvio e ele está descrevendo geograficamente por onde passam esses rios depois do dilúvio, tá bom? Então, os estudiosos dizem de que o rio Pison ele teria passado pela Arábia, provavelmente. Já o Gion, da maneira como está sendo descrito aqui, ele equivale ao rio Nilo, que passa pela África. Essa região de Cush está na região da África. Então, até os nossos dias, esse rio seria o rio Nilo. O rio Tigre está lá na Mesopotâmia, né, percorrendo pelo lado da Síria, e o Éufrates passando por aqui, por aquela região que era dos caldeus, né? Atualmente Iraque, Irã, passando por esse local, tá bom? Então é interessante aqui é que é da árvore que sai o rio e ali se dividem em outros rios e não é o rio que alimenta a árvore, ok? Então até nisso tem um propósito, né? De tão especial que era a árvore da vida neste caso. Vamos adiante. Versículo 15 do capítulo 2. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ou seja, o homem foi criado para ter uma função, um mordomo, um gerente, um administrador, um representante de Deus. Tá bom? Então, ele era seu discípulo, ele tinha que aprender a cuidar e a sustentar nos cuidados esse jardim. Assim como Deus cuidava do universo, o homem cuidava do jardim. Deus criou, fez criaturas, o homem poderia procriar, gerar nova geração. Em escala menor, o homem estava sendo um discípulo do seu Criador, tá bom? Então, é interessante que dentre toda a terra que era bela e perfeita, Deus separou um local especial para o encontro dele com o homem. Então, o propósito do Jardim do Éden é delimitar o local onde esse encontro ocorreria, tá bom? Não haveria nenhuma barreira nesse mundo perfeito para presencialmente essas duas criaturas se encontrarem com o seu Criador, tá bom? Porque Deus tinha disposto dessa maneira. Quando nós analisamos a história, por exemplo, da expulsão de Lúcifer, ele estava diante do trono e ele foi expulso. Por quê? Porque ele não poderia usufruir da presença de Deus em pecado.
Quando Adão e Eva foram expulsos, eles foram retirados fora do jardim, porque dentro do jardim tinham acesso à presença de Deus. E o que o santuário nos apresentou na série anterior é o caminho de retorno para esse jardim, para a Nova Jerusalém, para o trono de Deus, porque nós nos afastamos por causa dos nossos pecados. Então, o que o Gênesis está dizendo, olha, o homem está saindo diante da presença de Deus, mas existirá um plano da salvação descrito pelo santuário para o homem voltar à presença do Pai e para um dia poder abraçá-lo e não ser fulminado pela sua glória e pela sua onipotência, tá bom? Então, esse é o propósito do Jardim do Éden. Então, vamos agora falar da árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? E daqui em diante vamos para o meio do nosso estudo e para o fim. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O mandamento era claro, era específico, e vamos iniciar fazendo uma análise bem simples aqui. Existe um lado positivo desse mandamento, que é de toda árvore comerás, e existe um lado negativo desse mandamento, que é desta árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ok? E todo mandamento de Deus se caracteriza por isso, um aspecto positivo e um aspecto negativo. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás, ok? Você pode analisar os mandamentos, você vai ver a mesma lógica. Por quê? Porque era uma árvore separada e escolhida por Deus. Deus poderia ter escolhido outra árvore, poderia ter escolhido uma pedra, poderia ter escolhido outro objeto, uma cachoeira, mas Deus, na sua soberania e com um fim específico, escolheu uma árvore, tá bom? E o fruto era especial, não deveria ser tocado, não deveria ser comido, ok? E se a gente pensasse assim, por exemplo, e se Adão falasse: não, eu não quero esta árvore, eu gosto mais desta outra árvore. Será que Deus aceitaria a escolha de Adão, sendo criatura? A mensagem não seria: olha, eu não te aceito como criador, pois eu estou escolhendo a outra árvore. Eu vou tocar, vou comer do fruto desta árvore, mas eu vou respeitar outra árvore. Quem decide e quem faz as escolhas soberanas é o Criador. As criaturas aceitam, entendendo o seu propósito. Então percebam que quando existe a negação do mandamento, nós estamos dizendo que Deus deixa de ser Deus nosso. Simples assim, ok? Adão passaria a ser Deus dele próprio se ele negasse o mandamento que Deus tinha lhe dado, tá bom? Um outro detalhe, e reforçando, né? Talvez ficou na dúvida, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerás dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Ou seja, estava no centro do centro do centro, com um propósito, com um fim. Foi Deus que escolheu a árvore, não foi o homem. Aquilo era santo, sagrado, separado, não porque a árvore peca, como a gente disse, mas apenas porque estava separado com um fim, tá bom? Todas as árvores pertenciam a, a Deus, porque ele criou todas, mas aquela era específica só para ele, assim como o seu fruto, tá bom? Mesma coisa com o sábado, mesma coisa com o dízimo, percebam as analogias que estamos fazendo aqui. Mas qual foi a mentira que Satanás trouxe para Adão e Eva? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui o inimigo vai trazer com muita astúcia uma meia-verdade. Ele vai dizer: Deus disse que, né, vocês não vão morrer. Então, a primeira coisa que ele faz é chamar a atenção da mulher para que ela saia e tente corrigir a serpente. Tentando corrigir a serpente já seria suficiente para estabelecer um diálogo e cair nas artimanhas do inimigo,
ok? Então, Satanás queria tirar da cabeça de Eva que Deus era o Criador e ela era a criatura. Bastava apenas o quê? Comer desse fruto. Por isso que as meias-verdades têm tanto sucesso até hoje. Ele disse uma meia-verdade, uma meia-mentira, e ali enganou a mulher. Se ele dissesse assim, você pode comer da folha dessa árvore, seria uma mentira seria tão gritante a mentira que Eva não cairia na mentira, certo? Então, as mentiras grotescas, elas não têm sucesso. As mais bem-sucedidas são aquelas que misturam 99% de verdade e uma gotícula, 1% de mentira, tá bom? Quanto mais parecida com a verdade, a mentira terá maior sucesso, ok? E Isaías vai trazer algo bem interessante nessa perspectiva de separação. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. É como se Ellen White, parafraseando, perdão, é como se Isaías estivesse falando o seguinte: ai, se você chama aquele fruto de qualquer um, ai, se você chama aquela árvore de qualquer árvore, né? Porque Deus separou para um fim e o homem não tem como tornar comum aquilo que Deus tornou sagrado. Vejam o que Ellen White comenta a respeito disso. É um fato largamente ignorado, ainda que não deixe de haver sempre perigo nisso, que o erro raramente aparece como aquilo que realmente é. É misturando-se com a verdade ou apegando-se a ela que alcança aceitação. O comer da árvore da ciência do bem e do mal causou a ruína de nossos primeiros pais. E a aceitação da mistura do bem e do mal é hoje a ruína de homens e mulheres. Por isso que Salomão disse: sabedoria é reconhecer o erro. Quando nós não reconhecemos o erro, é porque a verdade está misturada com a mentira. O espírito que confia no juízo de ontem, mais cedo ou mais tarde, será por certo corrompido. Ezequiel vai mais longe, ele vai dizer assim: e ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o impuro, a árvore do bem e do mal, qualquer outra árvore. Não tocarás desse fruto, poderás comer de todos os demais frutos. Deus torna puro e impuro com um propósito, Deus torna santo e profano com um fim. O que é profano? Não é algo necessariamente que é pagão, que é idolátrico. Não, algo profano é algo comum. Por exemplo, um restaurante, porque não está vinculado com uma religião, com um culto. Um templo, uma igreja é um lugar sagrado, é um lugar puro. Então, nós não podemos chamar ao restaurante de puro, santo, separado por Deus. E nós não podemos tornar o templo onde nós frequentamos, né, e louvamos a Deus, de profano, secular, comum. Então, erramos quando dizemos de que algo está certo, quando na verdade está errado, e quando algo está errado, quando na verdade está certo. Ok? Muita atenção com isso. Nós conhecemos a história e a Bíblia diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa. Infelizmente, ela comeu, foi agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O triste fim dessa escolha foi a entrada do pecado, a entrada da morte. Tá bom? Eu tinha prometido no nosso grupo, e aí eu vou falar bem rapidamente, que nesse único mandamento se resumem os 10. Eu creio que nós falamos isso em outras séries, né? Se não foi no Apocalipse, foi na série do Santuário, mas bem rapidamente, percebam que um único mandamento estava resumindo a lei de Deus. Se a lei de Deus é amor, esse mandamento estaria evitando a morte desse primeiro casal e toda doença, desgraça, miséria, doença, pandemia, guerras, tudo que nós conhecemos como consequência do pecado dos nossos dias. Obedecer a Deus é obedecer e entender que Ele nos ama.
Onde estavam embutidos, escondidos os 10 mandamentos? Nesse único. Eles se tornaram como outros deuses porque ocuparam o lugar dele, quando eles almejaram ser como Deus, certo? O primeiro mandamento infringido. Eles aceitaram e se ajoelharam diante de uma imagem física de um fruto, segundo o mandamento infringido. Eles acharam que se tornariam como Deus, então tomaram o nome de Deus em vão. Eles se esqueceram, né? Lembre-se do dia de sábado. O sábado era separado, aquela árvore era separada. Eles infringiram, na essência, o quarto mandamento, porque eles pegaram o que não era deles, era sagrado, não era para tocar. Eles desonraram o pai, porque eles desobedeceram o pai. Quinto mandamento. Eles mataram, se suicidaram, né? Numa outra maneira de falar, não literalmente, obviamente, né? Mas eles mataram, assassinaram a sua prosperidade com aquela escolha errada. Adão deveria ter cuidado de Eva, o sétimo mandamento infringido, né? Eles roubaram porque tomaram posse de algo que era de Deus, o oitavo mandamento infringido. Adão e Eva deveriam ter rebatido a calúnia, não falarás falso testemunho. A serpente estava dando falso testemunho e eles aceitaram o engano e não defenderam a Deus. E finalmente, no décimo mandamento, eles cobiçaram algo mais, uma condição que não lhes pertencia. Se almejaram ser como Deus. Os 10 mandamentos estavam resumidos num único mandamento. Por isso que no céu nós não sabemos qual é o formato, mas no mundo perfeito, o formato da lei de Deus adquiriu um único mandamento: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Diante da presença do pecado, Deus precisou detalhar mais a sua lei, a sua expressão de caráter para cada um dos seus filhos. E hoje existem milhares e milhares de leis civis, militares, eh, etc, etc, por causa da abundância do pecado, tá bom? Então, o formato da lei vai mudando conforme a presença do pecado, tá bom? A maneira de comentário para encerrar essa parte aqui. Pois bem, vamos para a parte que já vai para o fim do nosso estudo. O que representa essa árvore? O que de fato é? Ela é um mito? Ela é uma história que não existe, de um primeiro casal que estavam nus, uma serpente que falava? Quanta mentira, quanto engano colocado sobre algo tão complexo, tão profundo que nós estamos tentando entender numa hora. Isso não vai ser possível, tá bom? Mas nós vamos lançar elementos para que você pense e se admire com a sabedoria de Deus. Uma pergunta que eu tinha quando eu era novo: por que Deus colocou o motivo pelo qual Adão e Eva pecaram e assim veio tudo que é errado e triste até nós? Se Deus sabia, segunda pergunta, que eles pecariam, porque Deus sabe de todas as coisas, por que mesmo assim permitiu que tudo isso viesse até nós através dessa escolha errada? Será que Deus estava criando o pecado e estava colocando eles num teste de fidelidade? Será que existe teste de fidelidade para aqueles que amam aos outros? Será que tudo isso é possível? O que diz Ellen White aqui? Posto que fossem criados inocentes e santos, nossos primeiros pais não foram colocados fora da possibilidade de fazer o mal. Deus poderia tê-los criados sem a faculdade de transgredir suas ordens, mas, em tal caso, não poderia haver desenvolvimento de caráter. Serviriam a Deus não voluntariamente, mas constrangidos. Portanto, ele lhes deu o poder da escolha, a saber, o poder de prestar ou não obediência a Deus. Qual é o propósito dessa árvore? O que Ellen White está nos dizendo é de que ali eles poderiam fazer exercício da sua liberdade. Mas vamos fazer uma pergunta muito óbvia. Se Adão e Eva eram perfeitos e tudo era perfeito, por onde eles escolhessem, se era goiaba, ou mexerica, ou banana, qual fruta que eles escolhessem, eles não estariam errando. Toda a escolha deles era perfeita, sua mente era pura, eles eram santos, tudo era perfeito.
Existia a possibilidade de pecar, de errar, se não existisse uma segunda opção? Se tudo era certo, não existia uma segunda possibilidade. Então, precisava Deus criar uma segunda possibilidade, uma interdição, uma proibição para contrastar com aquilo tudo que era puro e santo. Então Deus sacrificou tudo, porque o plano da salvação surgiu em decorrência dessa desobediência, por causa da nossa liberdade. A liberdade foi colocada existindo a segunda opção e a opção da queda. A maneira de exemplo, né? Quem é casado vai entender esse exemplo. Se você pega e tranca a sua esposa e bloqueia o plano de celular, fecha a chave da porta do portão da casa, eh, tira todo o cartão de crédito dela, desliga o telefone celular, o telefone fixo, seja lá o que for. No final do dia você vai voltar e você vai poder falar para ela assim: querida, eu sei que você foi fiel a mim, porque você não falou com ninguém, você não recebeu ninguém, você não saiu desta casa para lugar nenhum, e você cumpriu o seu voto matrimonial que você fez no altar de fidelidade a mim. Será que esse homem existe? Será que essa realidade existe? Mesmo no mundo em pecado? É absurdo, vocês concordam? Porque alguém que ama deixa o outro livre de escolher, inclusive escolher rejeitar, inclusive, né, se sentir rejeitado, inclusive trair. Mas por escolha própria, se aquele homem voltasse e falasse assim: olha, você tinha as chaves do carro, as chaves da casa, o número da senha, você tem o número da senha do meu WhatsApp, você tem todo o acesso que tudo que é nosso. Você pode fazer o que quiser. No final do dia, esse homem volta e vê a sua esposa recebendo-o de braços abertos e ela dizendo: eu te amo. Ele teria certeza da fidelidade dela com toda alegria ou não? Percebam que Deus estava fazendo aqui era dar a possibilidade para esse primeiro casal desenvolver o seu amor por ele, aprender a amar, tá bom? E Deus fez isso com todas as suas criaturas. Por isso que Lúcifer caiu, porque ele foi livre, ele escolheu errado. Deus permitiu que Satanás divulgasse o seu plano diante de um terço dos anjos que escolheram errado e foram expulsos junto com ele. Deus precisava dar um tempo. Ellen White disse de que Deus esperou quando todos os anjos tomaram a sua decisão, então Deus expulsou esses anjos. Deus esperou que cada um deles tomasse uma decisão, para então pedir para que ele se retirasse. Será que, mesmo depois de tendo decidido, todos eles poderiam permanecer diante da presença de Deus? Não, porque o propósito de Deus não é sustentar o pecado, mas sim afastá-lo para a redenção, tá bom? Então, a liberdade tem um limite, obviamente, né? E feita a escolha, existem as consequências. A maneira de exemplo, né? Se alguém começasse a fumar dentro de um local fechado, a lei indica de que essa pessoa tem que ser retirada porque está num ambiente inadequado para fumar. Todos nós precisamos respeitar a escolha própria de que a pessoa quer fumar, mas ela precisa fumar no ambiente adequado. Então Deus fez isso. Ele pediu para esse grupo de anjos e Satanás se retirarem, porque aquele local não era adequado para continuar praticando o pecado, através de atos, falas, fofocas e outras atitudes, ok? Então, toda todo o amor foi dado por Deus e, junto com isso, a oportunidade da rejeição. O maior dom dado por Deus ao ser humano depois de Cristo é o dom da liberdade. Inclusive, nós poderíamos especular. Se Jesus veio para morrer pela humanidade por causa desse dom, esse presente chamado liberdade, talvez esses dois dons se equiparem em amor, porque Deus precisou colocar em risco o universo inteiro, porque se Jesus falhasse na sua missão, a criação inteira colapsaria. E nós, quem sabe, nem existiríamos. Nós não estaríamos aqui para contar e analisar essa história. Porque Jesus falhando, tudo teria ruído. Então Deus foi
tão profundo, tão intenso, tão mal compreendido, que ele concedeu um tamanho de um presente a pessoas e seres que estavam iniciando sua jornada de como amar a Deus. A segunda opção já existia e Satanás foi permitido a ele fazer propaganda do governo alternativo que ele queria propor. Nós não sabemos se Deus permitiu que Satanás pudesse tentar a outros seres que também eram livres, e os outros seres não caíram, mas o fato é que Adão e Eva caíram. E o pecado foi escolhido pela obra-prima da criação, o homem. E o pecado entrou pelo ser mais belo que fora criado até então, Lúcifer. Isso nos dá uma garantia de que o pecado nunca mais voltará, porque ocorreu com o ser mais próximo de Deus, né? E o ser mais belo e com a criatura obra-prima da criação de Deus, tá bom? É óbvio que não é esse raciocínio lógico que garante que o pecado não vai voltar. É o plano da salvação bem executado, consumado até o final, e o amor de Cristo, né, por nós para nos resgatar, que vai eliminar qualquer possibilidade do pecado voltar, tá bom? Uma outra pergunta que eu tinha, junto com essa que nós já respondemos, né? Por que tanta dor, tamanha consequência, se apenas eles comeram de um fruto? Por que que eles tiveram que morrer? Por que chegou a dor, as dores do parto, a dor do trabalho, o sacrifício não reconhecido? Por que tudo isso? E depois de muitos anos, eu entendi de que na proporção em que existe o pacto, uma aliança, um voto de fidelidade, a consequência é tão grande, né? E usando o mesmo exemplo como eu utilizei de um esposo e uma mulher. Imaginem que a mulher ou o homem, ele trai o seu cônjuge. E ele volta para casa e diz, olha, né, fiz uma besteira, pulei a cerca e foi só uma noite, não sei o que lá, e qualquer tipo de conversa. Seria suficiente essa desculpa para o outro cônjuge aceitar e entender? Seria tão triste, né? O coração rasgado e triste que a outra pessoa diria: olha, você fez a sua escolha, você e eu precisamos nos separar. E junto com a separação, o que que teria que ser dividido? Todos os bens, a presença dos filhos, a família, a tristeza. Vocês percebem que com uma pequena decisão equivocada, toda uma vida pode ser rasgada e quebrada ao meio, no lado aspecto físico, mental, espiritual, né, econômico das finanças. Da mesma maneira, eu fui entender muito tempo depois que aquilo não era apenas um fruto, não era apenas uma árvore, era a, o maior presente que Deus tinha dado para o homem. Por isso é que as consequências foram proporcionais ao amor dispensado através desse fruto. Dessa maneira, nós podemos entender a mordomia como a maneira de dar valor às coisas que Deus nos dá. Adão e Eva não souberam dar o valor àquilo que eles tinham recebido. Será que nós realmente sabemos o que temos ou nós percebemos o que temos quando nós perdemos? E será que nós sabemos dar o valor correto se nós não sabemos o que temos? Será que nós fazemos ideia da dimensão do que representa o sangue de Cristo, Filho de Deus vivo, derramado por nós? Se nós não apreciamos esse sacrifício, nós não daremos o valor e nós menosprezaremos e nós tornaremos barata a graça dispensada na cruz do Calvário. As consequências naturais não podem ser usadas ao nosso favor. Imaginem eu usar a lógica. Olha, não, é comida fruto. Volta no tempo, Deus. Volta no tempo, apaga tudo que aconteceu, vou ter mais uma chance. Não funciona assim. É como se eu quisesse pular, ter a adrenalina de pular de paraquedas, mas quando eu quero ter essa adrenalina, uso o paraquedas e uso a gravidade ao meu favor. Mas quando eu escorrego numa pedra, eu não quero me machucar por causa da gravidade. É como se eu falasse assim: Deus, ativa a gravidade quando eu quero, desativa a gravidade quando não quero, quando é um acidente.
Deus não funciona, Deus não é o homem para errar. Então Deus não poderia voltar no tempo, Deus não poderia passar a mão, Deus não poderia apagar essa história. Deus tinha que cumprir e ser coerente com o seu próprio mandamento, com o seu próprio caráter. A Bíblia diz, quando nós estudamos a história de Abraão e Isaac, nós vamos entender de que Deus já sabia dessa escolha e desde a fundação do mundo ele permaneceu de luto, porque ele sabia que o seu filho teria que morrer por causa dessa escolha errada. A verdade é que nós fazemos as perguntas erradas, né? A pergunta errada não é, desculpa, a pergunta errada é: por que que uma criança nasce com leucemia? Por que que o mal existe? Se o mal existe, Deus não existe. Deus é o culpado. Eu não creio em Deus. Essa é a pergunta errada. Qual é a pergunta certa? Como posso ajudar essa criança que nasceu com leucemia? Como posso ajudar alguém que se sente culpado, que brigou com Deus? O que eu faço para sair dessa situação? Como eu faço para recuperar a minha liberdade se eu a perdi, né? A pergunta errada é relacionada ao nosso comportamento. Será que eu posso ir ao cinema? Será que eu posso comer carne? Será que eu posso vestir tal e tal coisa? A gente se preocupa com fazer. A pergunta certa é: qual é a minha missão? Como posso cumpri-la? Como posso ajudar outras pessoas a entenderem o propósito desse fruto, dessa árvore? Nós deveríamos nos preocupar com o ser. Nós somos filhos de Deus resgatados para a vida eterna. E assim, vivendo o ser, as questões de comportamento seriam preenchidas naturalmente pela, pelos dons do Espírito Santo. A maneira de exemplo, né? Uma pessoa que não entende o seu propósito, ela vai se preocupar com a roupa, com a comida, com os detalhes, né? É como se eu falasse assim: imaginem o corredor mais rápido do mundo, Usain Bolt, né? Ele correndo de sapatos. É um absurdo. Imaginem Michael Phelps nadando de paletó. É tão absurdo e percebam de que eles estariam usando o quê? A roupa e a vestimenta equivocada para aquilo que eles têm como objetivo, como meta. Qual é a meta deles? Em função da meta deles, eles usam a roupa apropriada para cumprir a meta. Qual é a nossa meta? Qual é a roupa, vestimenta, estilo de vida que nós deveríamos ter em função da meta que nós temos? Essa é a grande questão. O sentido de, não o que fazer, o que não fazer, tá? Qual foi a atitude de Deus sendo traído? Ele foi traído, rasgaram o coração dele, ele já estava de luto, ele sabia que consumaria a morte de um animalzinho ali. O ser traído se aproximou do traidor e disse: Onde você está, Adão? O que você fez? Será que isso faz diferença para nós? Entendermos que Deus, sendo traído, vem atrás de nós? A opção da liberdade, infelizmente, não se encontra mais na árvore. Nós não podemos voltar atrás do tempo e nós não podemos recuperar a nossa liberdade dizendo: volta no tempo, Deus, me dá mais uma chance. Nós já caímos em pecado, nós temos natureza pecaminosa, nós temos tendências para o mal. E na condição em que nós estamos, estamos numa pior condição que Adão e Eva, porque temos a clara tendência para escolher errado. Como nós podemos recuperar a nossa liberdade? Por causa da árvore, Jesus veio morrer por nós. E é na cruz do Calvário que nós encontramos a oportunidade de recuperarmos a nossa liberdade. Deus estabeleceu um plano para que nossa liberdade fosse resgatada. Deus estabeleceu um plano para que nós voltássemos para o Éden, voltássemos para casa. Você sente saudade de um lugar que você não conhece? Você gostaria de morar na Nova Jerusalém? Deus nos permite recuperar através da graça a liberdade quando nós olhamos para a cruz. O mandamento era tão simples, tão amoroso. Não tocarás, não comerás desse fruto dessa árvore. Eu faço uma última analogia. Quando
o meu filho tinha 2 anos e ele tinha um dedinho bem curtinho e ele queria colocar os 2 dedinhos na tomada. Qual era o único mandamento que eu oferecia para ele? Não coloque o dedinho na tomada. Imagine se ele começasse a indagar e questionar o porquê. E ele falasse assim, pai, mas por quê? Aí eu falasse, porque você vai receber um choque elétrico. Pai, o que é choque elétrico? Filho, porque a corrente elétrica ela vem, é uma, um tipo de energia que vem da usina elétrica. Pai, o que é usina elétrica? Ah, é quando a energia cinética da água é transformada, a energia mecânica é transformada em energia elétrica. Pai, o que é energia? E ele começasse a fazer perguntas com respostas tão complexas quanto ele não pudesse entender. Imaginem Adão e Eva perguntando para Deus: Pai, mas por que não podemos tocar? Por que não podemos comer desse fruto? E Deus começasse a explicar e falasse assim: Filho, lá no céu, pai, o que é o céu? De onde você está falando? Ah, é onde eu moro, onde meu trono está. Ah, ali havia um ser, um anjo, um querubim protetor. Um querubim? Quem é um querubim? Como ele é? Ele estava protegendo o quê? A arca, o meu trono, a lei de Deus. A lei de Deus? O que é isso? O que representa esse ser? O que aconteceu com ele? E Deus começasse a explicar tudo que machucou o coração dele vendo Lúcifer caindo em pecado. As respostas que Deus daria não poderiam ser compreendidas e assimiladas por Adão e Eva, porque eles eram bebês na fé, eram imaturos. Assim como meu filho não poderia ter compreendido nenhuma das respostas que eu teria dado para ele em relação à tomada. Mas se ele aprendesse a confiar em mim, se eles tivessem aprendido a confiar, a amar a Deus, eles teriam se preservado e teriam salvado a toda a humanidade das consequências do pecado. O que representa a árvore? Nós não podemos ter mais acesso à árvore. O que representa então a cruz para você e para mim? Estamos dando o valor, o propósito, estamos buscando entender a profundidade desse amor demonstrados na árvore, demonstrados na cruz? Deus seja louvado, Deus é maravilhoso quando Ele nos permite entender que tudo tem um propósito. E Ele é maravilhoso mais ainda porque Ele demonstrou tão grande amor que mesmo nós falhando e errando, assim como Adão e Eva, e nós até erramos mais e pior, Ele permite e nos dá uma segunda chance através da graça e da misericórdia que está no sangue de Cristo Jesus. Que você e eu possamos ter acesso diário à cruz através da fé e da confiança na palavra de Deus, para que aprendamos a amar esse Deus maravilhoso. Se essa também é a sua escolha, feche seus olhos junto comigo e vamos orar a Deus. Querido Deus, nosso bom Pai, Senhor, te agradecemos por esses minutos, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, por uma história muito mal compreendida, mas que na verdade nela existe tanto amor, tanta sabedoria, tanto propósito profundos, incompreensíveis para nós muitas das vezes, que menosprezando esse conhecimento, esse conteúdo, essa profundidade, às vezes nós continuamos rebeldes fazendo o que nos agrada. Pedimos perdão quando às vezes menosprezamos a graça, menosprezamos o sacrifício de Cristo por nós. O quanto custou a nossa liberdade, ó Deus, nós não fazemos ideia, porque nós não fazemos ideia quanto custou o sangue do Teu Filho sendo derramado por cada um de nós. Te agradecemos por esse dom, o dom da liberdade. Te agradecemos porque nós podemos recuperar essa liberdade olhando para a cruz. Te agradecemos porque o querer e o efetuar vem de Ti, ó Deus, e nós pedimos, suplicamos perdão pelos nossos pecados, e esse querer e o efetuar a cada dia para que aos poucos recuperemos a nossa liberdade, sejamos transformados e possamos voltar um dia para casa, um lugar que nós não conhecemos, mas almejamos, um dia onde nós poderemos estar diante da tua presença
e poderemos agradecer para todo sempre por todas essas histórias. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos, no sagrado e bendito nome de Jesus. Amém.